São Pedro Canísio. Inspire-se e imagine um jovem de coração puro, que desde menino escolheu o caminho da virtude e da sabedoria, enfrentando os desafios de uma época marcada por profundas divisões religiosas. Hoje, você conhecerá a história de São Pedro Canísio, um gigante da fé, cuja coragem e dedicação moldaram os alicerces do catolicismo em tempos de crise. Um santo que brilhou como luz em meio às trevas da Reforma Protestante, e cuja obra ressoa até os dias de hoje. Fique conosco e descubra como sua vida e testemunho podem inspirar a sua jornada espiritual. No dia 21 de dezembro, a Igreja celebra São Pedro Canísio, que entrou para a glória em 1597. Pedro Canísio nasceu no ano de 1521, em Nimega, no Ducado de Gueldres. Seu pai era conselheiro e preceptor dos filhos do Duque de Lorena, e sua mãe, uma senhora distinta, reconhecida por sua virtude e santidade. Como frequentemente ocorre com jovens chamados por Deus ao serviço sagrado, Pedro Canísio destacou-se desde cedo entre os companheiros por sua piedade, pureza e amor ao estudo. Ainda menino, passava horas inteiras em oração diante do crucifixo e, durante a noite, levantava-se para rezar. Mesmo quando precisava comparecer a banquetes, abstinha-se do vinho para fazer penitência pelos excessos que via outros cometerem. Algumas vezes, reunia os companheiros para explicar as cerimônias da Santa Missa e lhes dar instruções sobre a doutrina cristã. Nas conversas, mantinha o maior recato e corava a ouvir palavras que ofendessem a virtude da pureza. Uma pessoa especialmente favorecida por Deus predisse ao jovem de 13 anos que ele se tornaria membro de uma nova ordem religiosa, onde trabalharia muito pela salvação das almas, combatendo as novas heresias. Aos 15 anos, Pedro iniciou seus estudos na Universidade de Colônia, onde foi orientado pelo célebre teólogo Nicolau Eis. Este mestre, destacado pela ciência divina e pela vida interior, contribuiu muito para o crescimento espiritual e intelectual de Pedro. Entre os ensinamentos de Eis, havia um princípio fundamental: servir a Deus é reinar, servir a Deus traz paz, tudo mais é vaidade. Pedro aprendeu com ele o hábito de ler diariamente um trecho da Bíblia e da vida dos santos, seguido de meditação. Esses ensinamentos deram frutos abundantes e Pedro alcançou um grau elevado de caridade pelo próximo, chegando a vender seus livros para ajudar necessitados. Com apenas 19 anos, recebeu o título de doutor em filosofia. Apesar das grandes esperanças de seu pai, que desejava um casamento vantajoso para ele, Pedro recusou, preferindo dedicar-se inteiramente ao serviço de Deus. Aos 21 anos, fez voto de castidade perpétua. Ingresso na Companhia de Jesus. A fama do padre Pedro Fabro, um discípulo de Santo Inácio de Loyola, atraiu Pedro Canísio para Mogúncia, onde realizou os exercícios espirituais sob a direção desse sábio sacerdote. Após o retiro, decidiu ingressar na Companhia de Jesus e foi admitido em 8 de maio de 1543. Enviado de volta à Colônia, Pedro começou a estudar teologia e recebeu ordens maiores, lecionando teologia e pregando a palavra de Deus. Seu trabalho dirigiu-se principalmente ao combate às heresias protestantes. Sua eloquência e prestígio o levaram a representar a Universidade de Colônia e o cabido metropolitano junto ao imperador Carlos V, conseguindo a deposição do arcebispo Germano de Wied, que favorecia o protestantismo. Contribuições e legado. Pedro Canísio tornou-se um dos maiores defensores da fé católica no século XVI. Trabalhou incansavelmente na Alemanha, Áustria e outros países europeus, pregando, escrevendo e fundando colégios. Foi autor de um célebre catecismo, publicado em 1554, que ajudou a preservar a fé católica em muitos lugares. Seus esforços na luta contra o protestantismo, sua dedicação à formação de novos membros da Companhia de Jesus e sua produção literária fizeram dele uma figura central na Igreja Católica. Mesmo após uma vida de intensos trabalhos, Pedro Canísio manteve sua fé e santidade. Faleceu em 1597, aos 76 anos, dos quais 54 foram dedicados à Companhia de Jesus. Reflexões. A maior obra de São Pedro Canísio foi o Catecismo, traduzido para quase todas as línguas. Esse pequeno livro revelou-se uma arma poderosa contra as heresias do século XVI, contribuindo para que muitas regiões permanecessem fiéis à Igreja Católica. Hoje, os desafios enfrentados pela Igreja são diferentes, mas igualmente graves.
Inimigos como o capitalismo desumano e o comunismo ameaçam não apenas a religião, mas também a sociedade. Nessa luta, o catecismo continua sendo uma luz para a humanidade, ensinando verdades sublimes, apontando o caminho para agradar a Deus e alcançar a felicidade eterna. Santos do Martirológio Romano celebrados em 21 de dezembro. Em Nicomédia, Santo Antimo, bispo, e muitos cristãos martirizados durante a perseguição de Diocleciano, ano 303. Em Bolonha, Santo Tertuliano, bispo, que enfrentou grandes provações durante o período das migrações bárbaras. No Tonkin, atual Vietnã, São Lourenço Nguyen de Uon, sacerdote mártir, decapitado em 1857. São Pedro Canísio, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e onipotente, que cumulaste São Pedro Canísio com o espírito de fortaleza e sabedoria, concedei-nos, por sua intercessão, defender com coragem a vossa verdade e proclamá-la com caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.